Existe um motivo pelo qual você insiste em amar alguém que não tem nada a oferecer, e isso não está ligado a ele. Está relacionado a você, a algo mais íntimo, silencioso, que não se revela de imediato. É uma dor que você ainda não teve coragem de encarar. Quando o amor vira uma batalha para ser escolhida, quando você se desgasta tentando conquistar o mínimo de reconhecimento, quando cada desprezo é amenizado com a esperança de mudança, quem está falando não é seu coração, é a sua ferida. Aquela que carrega o nome de não ser suficiente. Essa ferida é uma das mais silenciosas e perigosas. Ela não se mostra com facilidade, não é gritante nem óbvia, mas está ali, moldando cada decisão, cada laço, cada forma que você encontra para dar e receber afeto. Muitas mulheres que se doam a partir desse lugar não o fazem por falta de consciência emocional, mas sim porque lá no fundo ainda estão tentando provar que merecem ser amadas. E é exatamente aí que mora o problema. Se você sente que precisa conquistar amor, já está agindo a partir da ausência. Carl Jung afirmava que tudo aquilo que não se torna consciente se repete como destino. E é isso o que ocorre quando é a sua ferida quem faz as escolhas. Ela busca de forma quase automática os mesmos padrões. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, aproveita para deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que estão nesse processo de despertar. E me conta nos comentários, qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Pessoas frias, distantes, emocionalmente indisponíveis. Gente que não tem nada real a oferecer, mas que desperta em você a ilusão de que, se conseguir ser amada por elas, então finalmente terá validado o seu valor. Essa é a armadilha. Você tenta curar sua autoestima através do amor que vem do outro. Mas esse outro, por essência, não tem condições emocionais de oferecer o que você busca. E isso não é acaso, é reflexo exato daquilo que você ainda não é capaz de dar a si mesma. Essa história não começa nele. Ela começa em você, em algum momento da sua trajetória em que aprendeu que só teria valor se esforçasse ao máximo. Quando acreditou que precisava ser mais para receber mais afeto, mais discreta, mais correta, mais eficiente, mais gentil. Essa crença se enraizou no seu inconsciente. E hoje, mesmo sem perceber, você tenta reviver essa história, esperando que desta vez tenha um final diferente, que dessa vez o outro te veja, que o amor resolva o que machucou lá atrás. Mas isso não acontece. Porque enquanto a sua ferida for quem estiver no comando dos seus vínculos, tudo o que você vai sentir é frustração, sensação de vazio e a impressão constante de não ser o bastante. Você se doa, espera, insiste e quando não recebe o mesmo, se culpa. Talvez eu tenha exagerado, talvez eu tenha pedido demais, talvez eu devesse ter ficado em silêncio. E então, sem notar, você vira sua própria carrasca. O que ainda não percebeu é que esse ciclo não tem nada a ver com amor. É um modo de defesa. É a maneira que a sua mente encontrou para tentar reparar um vazio antigo. Mas ninguém vai te oferecer o afeto que você mesma se recusa a entregar. Ninguém vai ocupar o espaço que você abandonou dentro de si. Essa verdade dói, mas ao mesmo tempo liberta. Porque no instante em que você entende isso, algo dentro de você muda. Você para de implorar por migalhas, de justificar ausências, de correr atrás de quem nunca te viu de verdade. Passa a compreender que não precisa provar o seu valor a ninguém. E quando alguém não enxerga isso, é porque ali não é o seu lugar. Carl Jung chamava isso de individuação. Um processo de integrar todas as partes que compõem quem você é. E esse processo começa quando você tem coragem de encarar sua dor, quando percebe que essa urgência em ser amada nasce de um vazio antigo,
muito anterior a esse relacionamento. Essa parte ferida precisa agora de você. Precisa da sua escuta, do seu acolhimento, da sua presença constante, porque ninguém vai cuidar dessa criança interna por você. Ninguém pode curar a falta que só você sabe onde dói. Se esse movimento não partir de dentro, você seguirá caindo nas mesmas armadilhas, com rostos diferentes, mas com o mesmo roteiro. Se doar inteira a quem não tem nada para oferecer. Por isso, antes de apontar o dedo, pergunte a si mesma: de onde estou amando? Se sua entrega nasce do medo, do abandono, da carência, então é hora de parar, de se olhar com compaixão, de se escutar com atenção, de se curar com coragem, porque você não pode continuar se doando inteira a alguém que sequer sabe receber. Isso não é amor, isso é renúncia emocional, e renúncia não constrói vínculo verdadeiro, apenas te esgota. Esse é o ponto de partida, o lugar de onde tudo nasce, a raiz da sua escolha por quem nunca está presente. Mas há algo ainda mais profundo que precisa ser visto. Por que essa ausência te atrai tanto? Por que esse gelo te prende? Por que, mesmo sabendo que não te faz bem, você não consegue se desvincular? O que existe nessa distância que a faz insistir? Existe uma dor silenciosa que, quando não é curada, se transforma em padrão. Uma dor que te aponta para o lugar errado, que te faz acreditar que o amor está sempre no que mais fere, que te convence de que, se alguém não te escolhe, então o erro está em você. E é assim que começa um ciclo que se repete sem que você perceba. Você passa a se atrair por pessoas fechadas, frias, distantes, emocionalmente ausentes, pessoas que, por alguma razão, permanecem marcadas em sua alma. E isso não é obra do acaso, não é azar. Tampouco significa que você gosta dos errados. Isso é sua ferida conduzindo, escolhendo, recriando aquilo que lhe é familiar. Porque quando se cresce em um ambiente onde o afeto era condicionado, onde era preciso merecer carinho, agradar para ser vista, uma parte de você aprende que amor e esforço caminham juntos, que para ser amada é preciso sofrer um pouco, esperar bastante, se calar demais. E esse padrão se instala no seu emocional, vira sua referência. Seu inconsciente começa a atrair aquilo que remete ao passado, não para te ferir de novo, mas na tentativa de resolver o que ficou mal resolvido. Ele quer fechar um ciclo. Carl Jung descreveu isso com clareza. O inconsciente busca sempre se completar. E uma das formas que ele encontra é repetir simbolicamente as mesmas experiências. Você, sem se dar conta, procura alguém que reproduza a sensação que teve com aquela figura que te feriu, mas agora com a esperança de que, dessa vez, tudo seja diferente. E é aí que começa a ilusão. Você acredita que pode conquistar o afeto de alguém que não tem afeto para oferecer. Se envolve com alguém ausente, ambíguo, que um dia está e no outro some. E ao invés de se proteger, algo em você se apega ainda mais. Uma voz muito antiga, quase apagada, quase imperceptível, sussurra lá dentro: se dessa vez eu conseguir que me escolha, então eu valho alguma coisa. Se eu conseguir que essa pessoa, tão parecida com aquela que me feriu, me ofereça seu amor, então talvez eu me sinta inteira. Mas esse amor nunca chega e você permanece ali, esperando, suportando, se convencendo de que está batalhando por algo importante, quando, na verdade, está apenas reproduzindo a própria ferida. E como essa dor nasceu da escassez, você aprendeu a se acomodar onde falta tudo. Falta afeto, falta presença, falta reciprocidade. Você oferece o mundo, mas só recebe migalhas. Torna-se especialista em aceitar pouco. Constrói castelos imaginários com mínimos gestos, uma mensagem qualquer, um olhar ocasional, uma lembrança que sua mente transforma em promessa. Seu coração se agarra a uma ideia que nunca se concretizou, a uma esperança que não tem base real. E o que mais fere é perceber que quando alguém genuinamente aparece, alguém que te nota, que cuida, que não exige esforço nem te diminui, algo dentro de você rejeita.
Parece sem graça, bom demais, até irreal. E por quê? Porque sua ferida não reconhece o amor tranquilo. Para você, amar virou sinônimo de dor, de esforço, de ansiedade. Quando não há tensão, quando tudo flui, sua mente desconfia. É como se algo estivesse errado. Isso não é amor, é trauma disfarçado de normalidade. Seu corpo foi condicionado a viver em estado de alerta, esperando a frustração, antecipando o abandono. E de maneira paradoxal, você se sente mais viva nos vínculos que mais machucam, porque a dor virou seu território conhecido. É assim que o padrão se instala. Quanto mais alguém a rejeita, mais se ativa aquela dor primária. Aquela criança que não recebeu o abraço que esperava, que não foi vista, que teve que se esforçar por cada mínimo gesto de atenção. Essa criança ainda vive dentro de você. Ainda deseja com todas as forças que alguém diga: eu te escolho, eu te amo, eu vejo você. Mas você continua procurando esse reconhecimento nos lugares errados, em pessoas incapazes de te oferecer o que você precisa. E o ciclo se repete. O amor vira um campo de batalha onde, inevitavelmente, você sai perdendo. Porque o preço dessa guerra é a sua autoestima, sua força, sua tranquilidade. Chega uma hora em que você já não sabe se está lutando por um amor verdadeiro ou apenas revivendo um abandono antigo. E é aqui que a consciência precisa entrar. Porque enquanto essa ferida continuar escondida, ela seguirá tomando decisões por você, disfarçando dependência de afeto e te fazendo acreditar que o problema está em você. Quando, na verdade, o que você precisa é curar a parte que aprendeu que só merece amor se estiver disposta a sofrer. Não se trata de esperar que alguém mude. O que precisa mudar é o seu olhar. É preciso despertar, enxergar com nitidez que amar a partir da falta nunca vai preencher nada, só vai aprofundar o vazio. Você merece algo muito diferente, mas para isso precisa parar de correr atrás daquilo que nunca te ofereceu nada, abandonar o autoengano, parar de justificar o que é injustificável só por medo de ficar só. E aqui entra algo que quase ninguém te diz, quando o assunto são relações tóxicas ou desiguais. Algo que muda tudo. A maioria não permanece porque realmente queira, mas porque criou uma narrativa que tenta dar sentido ao que, na verdade, não faz sentido algum. Isso se chama autoengano emocional. Uma das formas mais sutis que o inconsciente encontra para evitar encarar uma dor que seria insuportável se fosse olhada de frente. Quando você está com alguém que não te oferece o que precisa, que te faz sentir invisível, confusa, usada ou insuficiente, existe uma parte sua que sabe, que sente, que percebe. Mas há outra parte, mais frágil, mais machucada, que começa a reescrever a história. Você diz para si mesma: ele só está assim porque já sofreu demais. Eu compreendo. É por isso que não consigo ficar chateada. E conclui: ele tem medo de se entregar. No fundo, sei que me ama, só não sabe demonstrar. E pouco a pouco, você passa a sustentar a relação mais pela fantasia do que pela realidade. Cria explicações que transformam o descaso em sensibilidade, a frieza em trauma, o afastamento em medo de amar e a instabilidade emocional em profundidade de sentimentos. E tudo isso parece generoso, compassivo, até maduro, mas não é. É medo. Medo de enxergar que ele não te escolhe. Medo de encarar que, por mais que você dê tudo de si, ele não vai mudar. Medo de se ver sozinha com uma ferida aberta, sem o consolo da ilusão que fazia parecer que você estava acompanhada. Porque o que dói de verdade não é a ausência da pessoa, mas a ausência da história que você inventou para suportar a dor. E nessa tentativa de manter viva a ilusão, você vai se perdendo de si mesma. Começa a justificar os silêncios dele, os distanciamentos, as respostas frias. Repete internamente que ele está passando por uma fase difícil, que está fechado agora, mas em breve vai se abrir.
lembra dos momentos bons e se agarra a eles como se fossem a verdade absoluta, enquanto o restante, o que machuca, você varre para debaixo do tapete. E o que está acontecendo na realidade? Você está transformando suas próprias feridas em desculpas para continuar em um lugar que já se tornou insuportável. Está utilizando sua empatia como escudo para não olhar diretamente para o abandono. Porque se enxergasse com clareza, se admitisse que está sendo usada, que não há amor nem troca verdadeira, então teria que partir. Teria que soltar, teria que colocar limites. E isso toca a sua dor mais antiga. A dor de sentir que não é suficiente. A ferida do "se eu for embora, ninguém mais vai me amar". A sensação de que talvez você esteja esperando demais, pedindo demais. Então você escolhe aquilo que parece mais seguro para o seu sistema emocional: o auto-engano. E o problema do auto-engano é que ele realmente funciona por um tempo, até que o corpo começa a manifestar, até que a ansiedade vira um estado constante, até que o sono não vem mais, até que você entende em silêncio que continuar fingindo está te custando caro demais, até que um dia você já não se reconhece mais diante do espelho. Até que percebe que sua vida inteira começou a orbitar em torno de alguém que nunca girou em torno de você. E essa constatação não parte apenas o coração, ela dilacera a alma, porque a dor que se sente não é só a do relacionamento que não deu certo. É a dor de ter se abandonado, de ter se traído, de ter fingido que suportar era amar, de ter apagado a própria luz, tentando caber no espaço de alguém que nem sequer a enxergava, de ter se especializado em perdoar faltas que nem eram reconhecidas. Tudo isso movida por um único sentimento: o medo da solidão. Um medo antigo, um medo que essa pessoa apenas despertou, mas que nasceu lá atrás, nos primeiros laços afetivos que você construiu. Naqueles momentos em que precisava ser acolhida e foi ignorada. Quando sentiu que algo em você era errado simplesmente porque não recebeu o amor que esperava. Foi ali que você aprendeu a ser aquela que compreende tudo, que não questiona, que espera, que se molda para caber. E agora repete esse comportamento, acreditando que se for ainda mais gentil, ainda mais paciente, se amar o suficiente por dois, essa pessoa vai notar, vai mudar, vai finalmente oferecer o que você tanto merece. Mas isso não acontece, porque amar a partir da ferida é o mesmo que escolher a partir da ausência, e não do amor próprio. As pessoas que cruzam seu caminho não vêm para curar essa falta, mas para escancarar aquilo que você ainda não curou. Elas funcionam como espelhos, refletem com precisão os pontos que você tenta evitar. Por isso tudo parece se repetir, mesmo que os rostos mudem. É o mesmo vazio, a mesma ansiedade quando ele não responde, a mesma esperança acesa com o mínimo gesto. E assim, você passa dias, meses ou até anos esperando que aquela história que criou na sua mente se transforme em realidade. Mas ela não se concretiza, porque não era amor. Era reflexo do medo que você carrega dentro de si. O maior ato de coragem não é continuar esperando. O mais corajoso é encarar a verdade, admitir que mentiu para si mesma, que inventou desculpas para não soltar a ilusão. E é nesse ponto que a transformação começa. Quando você decide parar de mentir para si. Quando resolve ver o que dói, mesmo que doa muito. Quando começa a ficar do lado da sua dignidade e não mais da sua necessidade. Não é simples, mas é essencial. Porque nenhuma mudança real acontece sem um choque de realidade. E às vezes, a verdade mais difícil de aceitar é justamente a que tem o poder de libertar. Repetir o trauma. É isso o que acontece quando a ferida da infância se mantém viva. Ela reconstrói, com perfeição, a dor já conhecida. E vem então a pergunta silenciosa, que muitos fazem após mais uma desilusão ou depois de se ver de novo num relacionamento destrutivo. Como pude deixar isso acontecer outra vez?
O que machuca não é só o que foi vivido, é perceber que, mesmo tendo prometido não repetir, você escolheu algo muito parecido. E não, isso não é coincidência. É o inconsciente operando, guiando suas escolhas com base em padrões tão antigos que já parecem naturais. São raízes profundas que não se rompem com força de vontade. Como disse Carl Jung com absoluta clareza, aquilo que você não torna consciente acaba se manifestando como destino. E é exatamente isso que acontece com as feridas emocionais que não foram acolhidas. Elas não somem, não adormecem com o passar dos anos. Pelo contrário, se expressam, se camuflam, se infiltram silenciosamente na forma como você ama, como se envolve, como entrega seu coração. Até que você tenha coragem de enxergá-las, nomeá-las, acolhê-las e finalmente transformá-las. Quando um trauma permanece preso lá na infância, seja ele abandono, rejeição, humilhação, traição ou ausência de afeto, essa dor se instala como um código silencioso no seu sistema emocional. E a partir desse código, você passa a reviver experiências, não porque goste da dor, mas porque algo dentro de você ainda busca encerrar o que ficou pendente. E essa busca acontece quase sempre dentro dos seus relacionamentos mais íntimos, porque são nesses vínculos profundos onde há entrega, vulnerabilidade e importância emocional que o seu inconsciente encontra o palco ideal para repetir o enredo que ficou em aberto. É por isso que, às vezes, você se conecta a alguém de forma avassaladora, com uma intensidade que nem consegue explicar. Acha que encontrou sua metade perdida, sua alma gêmea, um reencontro de outras vidas. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um reconhecimento da ferida. Não pela luz, mas pela dor. Algo em você sussurra: isso se parece com o abandono que eu vivi. E em vez de se afastar, você se aproxima ainda mais, acreditando que agora vai conseguir curar, que dessa vez será diferente, que esse vínculo vai sarar o que ficou em carne viva. Mas não sara. Porque aquela pessoa não veio para curar nada. Ela apareceu para te mostrar o que você ainda precisa cuidar em si. E enquanto você não enxergar isso com clareza, continuará revivendo o mesmo trauma, mudando os nomes, os rostos, mas mantendo intacta a ferida. O trauma tem um jeito sutil de te arrastar para aquilo que você já conhece, mesmo que esse conhecido te destrua. Ele te convence de que o novo é arriscado, que o saudável é sem graça, que o leve é ilusório. Seu corpo, acostumado à dor, estranha a paz. E quando finalmente encontra tranquilidade, se sente perdido, ansioso, desconectado. Esse é o efeito de um trauma não tratado. Ele faz você se apegar ao que machuca e rejeitar o que poderia curar. E se essa dinâmica não for trazida à luz da consciência, você continuará criando, sem perceber, situações muito parecidas com as que te marcaram no passado. E o mais difícil, fará isso com sua própria permissão. Você vai defender essa escolha, vai encontrar justificativas, vai confundir ferida com amor verdadeiro. Porque se você cresceu acreditando que o amor precisava ser conquistado, que era preciso merecer atenção, esperar, calar e agradar, quando alguém aparece e oferece tudo de forma leve, você recua. Não combina com o que você aprendeu, não encaixa no seu modelo interno. E então você corre de volta para o mesmo lugar, para quem não te escolhe, para quem te faz duvidar de si, para quem alimenta sua sensação de insuficiência. Não por ingenuidade, mas porque o trauma ainda está no comando. E esse trauma não se cura com o amor dos outros. Ele se transforma com consciência. Quando você aceita revisitar o passado com um novo olhar. Quando entende que aquela criança que sentiu o abandono, que acreditou que precisava ser perfeita para merecer amor, ainda vive dentro de você. E ainda espera que alguém venha e diga: eu te vejo, você é suficiente, não precisa mais lutar. Mas ninguém pode preencher esse vazio por você.
Porque enquanto você continuar esperando que o mundo repare o que só você pode curar, vai se encontrar sempre no mesmo lugar, sozinha, dentro de um abismo que só pode ser fechado de dentro para fora. Relacionamentos não têm a função de curar o que está ferido em você. Eles funcionam como refletores, revelam com intensidade onde ainda há rachaduras, onde algo dentro de si segue inconcluso. E mesmo que essa exposição doa, ela traz consigo uma possibilidade, a de transformar aquilo que se repete em caminho de cura. O padrão que retorna não vem para te punir, mas para te mostrar algo que você ainda não quis ou não pôde ver. A mudança começa quando você decide observar esse reflexo com sinceridade, sem se esconder atrás de desculpas, sem transferir culpas, mas com coragem de enxergar a verdade. Nada se rompe de forma instantânea, mas os ciclos começam a se desfazer quando você deixa de buscar o que já sabe que machuca, quando para de defender quem te fere, quando escolhe dizer não por respeito a si mesma e não por orgulho. O início de uma nova consciência surge quando você entende que continuar onde não há troca é uma forma de abandono pessoal. Uma mulher que decidiu olhar para a sua dor com carinho aprende a se escolher. E quando isso acontece, ela já não aceita sobras, não se convence com metades, não chama qualquer migalha de amor. Ela transforma aquilo que antes a destruía em sabedoria. E isso muda tudo. Chega uma hora em que algo dentro se parte, mas dessa vez não como uma queda. A dor que antes a quebrava agora abre espaço. Um espaço por onde entra uma nova clareza, uma nova luz. Mesmo sentindo medo, mesmo com o rosto molhado de lágrimas, algo desperta. E essa parte que acorda não adormece mais. Porque o momento de despertar chega quando você já não aguenta mais carregar uma história que nunca foi real. Quando você percebe que está exausta de justificar ausências. Quando entende que correr atrás de quem nunca te escolheu não é mais possível. E ainda que o sentimento exista, você decide ir. Mesmo sofrendo, você libera. Mesmo abalada, você se coloca em primeiro lugar. Esse é o ponto de virada, e só você pode alcançá-lo. Curar não é um milagre repentino, nem um caminho linear. É uma travessia incerta, às vezes escura, às vezes solitária. Curar é encontrar coragem para sentar consigo e assumir o que doeu. É ter força para dizer, sim, eu fui aquela que acreditou que precisava merecer amor. Sim, eu confundi sacrifício com afeto. Sim, eu me deixei para depois muitas vezes, por medo de perder os outros. Mas também é se olhar com compaixão e ter coragem de dizer, basta. Não mais, porque existe um momento em que a dor deixa de ser prisão e se torna combustível. E nesse instante, pela primeira vez, você para de correr atrás dos outros e começa a voltar para si mesma. Chega um momento em que você para de tentar justificar o que tolerava e começa a criar aquilo que realmente merece viver. Esse é o ponto em que a cura começa. Quando suas escolhas deixam de ser conduzidas pelas feridas e passam a nascer da consciência de quem você é e do que não aceita mais carregar. Carl Jung falava da individuação como o retorno ao centro de si mesma, um reencontro com a alma despida das máscaras, expectativas e papéis que você assumiu por medo de ser rejeitada. É quando você para de se esconder das suas dores e passa a integrá-las como parte da sua história, não para escondê-las, mas para entendê-las. E uma vez compreendidas, elas deixam de te dominar. Você já não toma decisões baseadas no vazio, já não espera que alguém a reconheça para sentir que tem valor. Já não constrói sua autoestima a partir da aprovação alheia, porque agora você entende, com profundidade e presença, algo que ninguém disse quando você mais precisava ouvir. Você já é completa. E isso não é um clichê, é algo que o corpo passa a saber quando você enfrenta tudo aquilo de que tentou fugir, quando para de implorar por amor e começa, finalmente, a caminhar em direção a si.
Essa jornada, no entanto, não é reta nem suave. Haverá momentos de dúvida, dias em que o passado parecerá mais confortável que a liberdade, porque sua mente ainda reconhece como seguro aquilo que lhe foi familiar, mesmo que tenha sido doloroso. Mas agora há algo em você que despertou. Você já viu o ciclo, já sentiu o fundo do poço, já não se engana mais. E é a partir dessa consciência que você muda a direção. Uma mulher que se olhou com verdade aprende a proteger sua dignidade, não a negociá-la. Ela para de entregar sua energia a espaços vazios, para de buscar amor onde só existe ausência. E esse novo olhar muda tudo. Você descobre que há paz em estar só, que seu próprio silêncio é um espaço seguro, que seu corpo e suas escolhas são sagrados. Você se basta. E é exatamente isso que te faz mais inteira. Agora você ama por transbordo, não por necessidade. Passa a escolher relacionamentos com lucidez, não com carência. E quando o amor chega, ele não vem para te desestabilizar. Ele não te confunde, não te cobra provas, não te afasta de si. Ele te acolhe enquanto você permanece inteira. Amor verdadeiro não exige que você lute diariamente para ser reconhecida. Ele reconhece sua presença mesmo no silêncio. Ele cuida sem que você precise pedir. Ele escolhe você com atitudes, não com palavras soltas. Ele não tenta preencher seus vazios. Caminha ao seu lado enquanto você mesma os ilumina por dentro. Esse é o tipo de amor que encontra espaço quando você deixa de correr atrás e começa a escolher com consciência. E isso acontece não porque o medo desapareceu ou porque você deixou de amar, mas porque, pela primeira vez, você escolheu a si antes de tudo. Porque entendeu com maturidade que o amor mais essencial é aquele que você parou de negar a si mesma. E isso muda tudo. No fim das contas, curar a ferida é exatamente isso, deixar de correr atrás de amor e começar a ser amor. Você chegou até aqui porque no fundo já sabia, porque algo dentro de você cansou de repetir a mesma dor com rostos diferentes. E agora você está pronta para algo novo. E agora você enxerga com clareza. A sua história não termina no ponto onde foi ferida. Ela realmente começa no instante em que você decide não alimentar mais essa dor com cada nova escolha. Curar não significa apagar o que aconteceu. Curar é se sentar diante da própria dor e dizer: eu não vou mais me abandonar para manter ninguém por perto. Uma mulher que escolhe se reconstruir não endurece, não se fecha, não se torna cética. Ela desperta, e é esse despertar que a liberta. Liberta para não mendigar afeto, liberta para deixar de carregar pesos que não são seus. Liberta para afirmar com firmeza: eu não vim até aqui para implorar por aquilo que mereço receber em abundância. Jung dizia que existe um impulso natural da alma em direção à totalidade. E essa completude não se alcança esperando por alguém que venha te resgatar. Ela acontece no momento em que você decide ser inteira por si mesma. E hoje, você está preparada. Preparada para deixar para trás o ciclo, para liberar a dor, para abandonar aquela versão que acreditava que só teria valor se fosse escolhida por alguém. Agora começa algo novo, algo que não nasce do medo, mas da lucidez. Já não estou à procura do amor, eu me tornei o amor. E é a partir dessa transformação que tudo muda, porque é essa nova mulher que está nascendo dentro de você. E agora me conta, você já se sentiu assim? Já percebeu que por muito tempo estava tentando conquistar o amor de alguém que simplesmente não podia te dar o que você merecia? Já se pegou repetindo padrões que pareciam sempre te levar ao mesmo lugar de dor e frustração? Se essa reflexão mexeu com você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Essa troca é muito importante. E saber que essa mensagem te tocou de alguma forma me ajuda a continuar trazendo conteúdos que falem direto ao coração. E me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo?
Vou adorar saber até onde essa conversa está chegando. A sua história também pode inspirar outras pessoas. Vamos crescer juntos?